Eu conheci o Adriano em um dia e no outro dia eu fui no cemitério chorar, porque a culpa me consumia. Então, pessoal, esse é o vídeo mais esperado, eu acho, desse canal. Eu queria muito ter gravado ele antes para vocês, que é o vídeo de como eu conheci o Adriano. Mas eu não gravei esse vídeo antes porque antes eu quis me preparar psicologicamente. Porque esse vídeo, ele é um vídeo que faz parte, assim, do que é o divisor de águas da minha vida, né? Porque depois de tudo que eu passei, eu não esperava que um dia eu ia ter outro relacionamento, eu não esperava que eu amaria de novo, eu não esperava que a minha vida ia continuar, sabe? Então, conhecer o Adriano foi divisor de águas na minha vida. E esse vídeo é um dos mais difíceis que eu vou gravar aqui neste canal. Porque nele eu vou contar para vocês coisas que estão no meu coração, que está no meu coração, que eu nunca contei para ninguém. Aliás, eu contei para o Adriano, né? Mas eu nunca contei, eu nunca expus na internet, eu nunca falei. E com esse vídeo eu quero que você entenda que é possível sim recomeçar. E que é possível recomeçar quantas vezes forem necessárias. Eu achava que para mim estava tudo perdido, que tudo tinha acabado, que eu nunca mais ia ser feliz, que nunca mais eu ia me levantar. E sim, eu me levantei. Mas então vamos para a parte, né, que eu conheci o Adriano. Quando eu fiquei viúva, eu passei um período muito longo assim, chorando, sozinha, depressiva. Sim, eu ia no cemitério, tá? Muitos aqui vão falar, né? Nossa, mas você é evangélica, você conhece a palavra, você ia no cemitério? Eu ia no cemitério. Eu fui muitas vezes ao cemitério porque lá de frente do túmulo do Gilson, eu queria acreditar, né? Eu tinha que ir lá para acreditar que aquilo estava acontecendo. E sim, eu fui no fundo do poço. A morte do Gilson foi o meu pior fundo de poço. De tudo que eu passei na minha vida, enfrentar a morte foi o pior momento da minha vida. E quando ele morreu, eu falei para mim mesma que nunca mais, eu falei várias vezes para mim mesma que nunca mais eu iria querer ninguém na minha vida. E era assim que eu estava e eu ia permanecer assim, de verdade. Vocês podem procurar aí no meu canal aqui do YouTube e ver que eu recebo muitos ataques por causa disso. Porque as pessoas, elas vêm me atacar, elas falam que, mas você já tá com outro, você já reconstruiu de novo, você casou de novo. Eu ouço isso, eu leio isso todos os dias aqui. Sim, eu reconstruí a minha vida. E não, eu não planejei reconstruir a minha vida. Quando eu conheci o Gilson, eu estava buscando reconstrução, né? Tem um vídeo aqui que eu contei isso para vocês. E eu pensava, quando eu conheci o Gilson, eu pensava assim, em ser feliz no amor e ter um casamento de Deus, em ter uma vida sentimental abençoada, porque eu não tive isso antes, né? Vocês que me conhecem sabem da minha história, eu não tive isso antes. Então sim, quando eu conheci ele, eu queria muito ser feliz na vida sentimental. Então a gente se conheceu, nos casamos e estávamos muito bem, até que veio a morte dele. E quando o Gilson morreu, no dia que ele morreu, eu falei para mim mesma que nunca mais mesmo, sabe? Eu iria querer outra pessoa na minha vida. Porque com a morte dele, eu fiquei meio que com um sentimento de revolta, sabe? Até vocês me perguntam isso, assim, para quem assiste, parece que é muito fácil, né? E vocês que assistem, assim, parece que é fácil. Ela passou por 2 casamentos com o narcisista, entrou no 3º casamento, ele morreu e agora ela está com outro. Então, falando assim, parece fácil. Mas o processo que eu passei, eu não desejo para ninguém. Não desejo de verdade para ninguém. Porque eu fui no fundo do poço e eu não queria sair de lá. Diferente das outras vezes que eu fui, eu lutei para sair. Mas dessa vez eu estava lá e eu não queria sair. Como assim? Eu não queria, sabe? Eu não queria mais ninguém na minha vida. Eu não queria relacionamento. Eu queria ficar ali no meu mundinho fechado, né? Eu me fechei em um mundinho que era só meu. Meu coração ficou trancado e eu falava que ninguém mais vai entrar. E eu fiquei assim durante meses. Foram noites, dias, meses. Passei estações, né? Fiz viagens com meus filhos, fiz.
mas uma parte de mim estava tão machucada, sabe, tão ferida, eu tinha muito medo de abrir meu coração de novo, sabe, de recomeçar, eu não queria recomeçar. E assim, eu me lembro que a minha vida era, eu ia para o trabalho, voltava para casa e ficava dentro da minha casa. Dias, noites, dias assim, né, os finais de semana, noites, finais de semana, amanhecia o dia, ia trabalhar, voltava para casa, ficava dentro do meu quarto. Minha vida era essa, eu não queria sair dali. Quando você perde alguém, você não quer sair daquela bolha, sabe? O luto, ele é solitário, porque quando alguém que você ama morre, não sei se você que está me assistindo já passou por essa experiência. Até eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu não estou olhando muito para a câmera, porque de verdade, contar essa parte, para mim, ela é dolorosa, ela é difícil. Mesmo que teve um final feliz, mas é muito difícil, sabe? E eu estava falando que quando uma pessoa morre, uma pessoa que a gente ama morre, você cria o seu mundinho fechado, né? Você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, você não quer que ninguém aproxima de você, porque você acha que as pessoas não entendem a sua dor, e as pessoas não entendem, porque quando alguém que a gente ama morre, as pessoas elas ficam ali com você nos primeiros dias, né? Elas te abraçam, elas falam, olha, no que você precisar eu estou aqui, mas no seu dia a dia mesmo você fica sozinho. E a solidão ela vai te consumindo, sabe? Ela vai te consumindo, você tem as lembranças, você se apega às lembranças, à dor, à solidão, e você vai ficando ali no seu mundinho. Foi isso que eu fiz. Eu ficava lá dentro do meu quarto, eu assistia vídeos no YouTube, muitos vídeos, muitos conteúdos, eu gosto de vários tipos de conteúdos, eu gosto de histórias, eu gosto de finanças, eu assistia vídeos de pregação, e eu assistia muitas coisas, ali eu dormia, e eu acordava, eu ia trabalhar, e o meu coração fechado. Eu chorava muito, eu chorei muito a morte do Gilson, sabe? Muito, muito mesmo. Teve um dia que eu falei para Deus assim, se for preciso chorar, até secar minhas lágrimas, eu vou chorar. E eu acho que é importante. Quando você passa pela perda, é importante você chorar. É importante você colocar para fora. É importante você ir ao cemitério, por mais que você sabe que a pessoa não está lá. Hoje eu entendo que é importante. Antes não. Antes eu não pensava assim. Antes eu pensava, nossa, que bobeira, né? A pessoa morreu, para que o outro vai lá no cemitério? Hoje eu entendo, é importante você ir, sabe? Se você se sentir bem, vá, não tem pecado nisso. Ah, Ana Lúcia, mas a Bíblia fala que quem morreu não está lá, tá? Não está lá, mas é a última memória que você tem da pessoa, é em respeito, em memória da pessoa, é em respeito, né? Então eu fui muito ao cemitério, eu levei flores, eu chorava, e a minha vida foi assim. Eu comecei a gravar os vídeos, né, no Instagram de humor. Os meus melhores vídeos de humor lá do Instagram, eu estava em crise de ansiedade. Eu gravava os vídeos para melhorar um pouco das crises, sabe? Eu gravava os vídeos para melhorar e eu postava, as pessoas riam e eu chorava. E algumas pessoas tentaram se aproximar de mim. Eu me fechei mais ainda, sabe? Eu bloqueava, eu excluía, eu me fechei. Mas o Adriano apareceu na minha vida em dezembro, né, de 2025. Isso, dezembro de 2024, aliás, né? 2 meses depois que o Gilson faleceu, eu postei um story. E eu nem sabia que o Adriano me seguia nas redes sociais. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu postei uma story do Gilson sentado num balanço, que é um vídeo dele que eu postava muito aqui, né? E aí o Adriano, ele foi lá e comentou. Ele falou assim, olha, força, que Deus te abençoe. Pronto. E ficou nesse comentário apenas. Eu tenho todas as nossas conversas. E eu falei amém e pronto. Eu segui ele de volta. Não sei em que momento ele me seguia, não sei, né? E ali eu seguia, de vez em quando eu via alguma história dele, alguma coisa. Ele não era de postar muito assim a vida particular, não era muito, né, de postar. Então de vez em quando eu via alguma coisa. Eu vi que teve uma época que ele estava namorando, depois terminou, né? Parece que terminou porque ele não postava nada, não via. E assim, sabe quando você segue uma pessoa aleatória? Você seguindo uma pessoa aleatória no Instagram e a pessoa te seguindo.
Eu postava meus stories, ele via, nunca mais ele falou nada. Foi só essa vez, né, que eu postei do Gilson, que ele falou força, Deus está no controle, alguma coisa assim. E isso, ele via meus stories, eu vi o dele, mas eram pessoas comuns, em stories comuns, né? E o tempo foi passando. Eu sei que foi em dezembro, porque esses dias eu fui olhar para saber a data, né, que ele conversou comigo, e foi em dezembro. E assim, o tempo foi passando e eu ali no meu mundinho, né, a vida dele seguindo, como eu falei, ele namorou um tempo, isso eu vi no stories. Mas era uma pessoa, um estranho, né? Era um estranho, é assim que as pessoas na internet, né? Eu jamais imaginei que um dia seria a pessoa que é hoje na minha vida, né? Tão importante pra mim. Inclusive tá aqui, ó, trazendo cafezinho. Quer aparecer? Ele é tímido, gente. Então, assim, sabe, uma pessoa comum, um dia comum, aleatório, né? A gente brinca muito e fala, a gente era completo estranho e eu nem sabia que ele morava em Monte Carmelo, que é a cidade que nós moramos. E passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, foi passando o tempo, né? E eu seguindo com a minha vida. O meu coração de pedra, porque quando você vive o luto, assim, igual eu vivi, você não quer mais ninguém. Eu mesma não queria. Não queria. Eu vou chegar, calma, que eu vou chegar no ponto para vocês entenderem o que virou a chave na minha vida. E assim, teve dias que eu falava assim para Deus que eu queria morrer também, sabe? Aí muitos vão falar, mentira, mentira. Gente, não julgue uma pessoa que passou pelo luto, porque é muito sofrido, sabe? Assim, dói demais a dor da perda. Não tem nada pior do que a morte, não tem. Isso eu falo para vocês, não tem nada pior do que a morte, né? É difícil administrar e foi muita coisa ao mesmo tempo e eu estava fazendo administração, né? Então foquei também na faculdade e foquei nos meus vídeos e segui minha vida, né? Viajei com meus filhos o ano passado, nós fizemos uma viagem juntos e o meu filho, o Gabriel, ele falava assim para mim, mãe, você precisa sair dessa casa. Meu filho tem 17 anos. E eu falava para ele, Gabriel, me deixa em paz. Eu falei muito com ele, sabe? Gabriel, me deixa em paz, eu não quero sair. Meu filho falava, mãe, isso aí já tinha o quê? 7 meses, né, que o Gilson tinha falecido. E meu filho falava assim, mãe, você tá muito abandonada, você precisa reagir, mãe, né? Uma coisa que eu não fiz foi deixar de me arrumar, sabe? Isso eu não fiz. Eu continuei me arrumando, eu amo fazer minhas unhas, eu continuei. Sabe, isso aí eu falava, eu preciso pelo menos isso, porque se eu me entregasse totalmente, eu acredito que a depressão, ela teve um passo de encostar em mim. Então eu ia nos sábados fazer as unhas, voltava para casa e o meu filho brigava comigo. Ele falava, mãe, você precisa se arrumar, você precisa levantar, mãe. E a minha filha começou a falar também, a caçula, a de Uberlândia, um dia eu fui na casa dela e ela, mãe, você precisa reagir. Eu, gente, me deixa em paz. E quando eles falavam, eu começava a chorar. Eu me lembro disso. Por isso que eu falo, eu tive que me preparar psicologicamente. Hoje aqui estou de frente para vocês, vocês estão vendo a minha versão mais frágil. Eu tive que me preparar para contar tudo isso, porque são coisas que eu vivi que são recentes. Né? Aí vocês vão falar assim, ah, mas você ainda ama o Gilson? Quando você perde uma pessoa, você nunca deixa de amar a pessoa, sabe? Entenda isso, você consegue guardar a pessoa em um lugar muito especial da sua vida. E o Adriano respeita isso. E vocês vão entender o porquê ele respeita e eu respeito ele também. Então meu filho falava, mãe, você precisa se levantar, mãe, você precisa sair desse sofá, sair desse quarto, sair desses vídeos. E eu começava a chorar. A minha filha mais velha um dia falou também, mãe, você precisa. Eu, gente, me deixa em paz. E algumas pessoas tentou aproximar de mim, alguns aproveitadores, né? Eu bloqueava tudo, gente, bloqueava, não dava moral nenhum, bloqueava. E seguiu minha vida. Quando foi final de julho, e sempre eu vi algum story do Adriano ou outro, eu vi que ele foi pra praia com a família dele, né? Ele é muito família. Eles foram pra praia, não lembro quando, mas eles foram. E eu olhava, sabe quando você olha o story normal, você vai passando? Normal. Ele sempre olhava os meus stories e passou. Quando foi final de junho do ano passado,
né? Eu ali no meu mundinho totalmente fechado, ninguém entrava, ninguém. Eu criei uma bolha em volta de mim que eu falava para mim mesma, aqui ninguém vai passar, ninguém mesmo. E o meu patrão, né? Eu falo meu patrão, tenho muito carinho por ele. Final de expediente numa sexta-feira, em junho, isso, em junho do ano passado. Final de expediente, meu patrão falou, Ana, faz um favor para mim. Falei, faço. Ele falou, olha, era 4 horas da tarde. Ele falou, Ana, leva esses documentos para mim na Unimed, né? Tô abrindo o coração para vocês. Fica no centro da cidade. Ele falou, olha, leva e de lá você já pode ir para sua casa. Eu falei, tá bom. Saí, peguei minha bolsa, saí. Eu ia levar uma amiga do serviço, uma colega do serviço, ia comigo. Se ela fosse, eu não teria passado naquele caminho que eu passei. E ela falou, não, pode ir, eu vou depois. 4 da tarde, entrei no meu carro, fui pro centro da cidade, né? E quando eu desci, na esquina onde eu deixei meu carro, tem uma praça. E de frente à praça tem uma sorveteria. Quando eu desci, que eu olhei para atravessar o sinaleiro, o semáforo, né, a rua, o Adriano estava sentado lá na sorveteria. E eu olhei assim e eu falei, gente, parece que eu conheço aquele homem. Sabe quando você olha para a pessoa e você não consegue parar de olhar? A gente brinca com isso hoje porque é engraçado, porque com ele foi a mesma coisa, tá? Eu olhei para ele e ele me olhou, assim. O nosso olhar cruzou, né? E eu falei, parece que eu conheço. E eu fui puxar da minha mente, né? A cidade pequena. Eu falei, é o Adriano do Instagram. E isso eu caminhando, né? E ele me olhando. E tinha uma moça sentada com ele na mesa. A moça eu não conhecia, né? E eu passei, não falei nada, porque como eu disse, a gente se seguia no Instagram. Nunca tinha conversado, nunca tinha tido nenhum tipo de contato via os stories, ó. E eu falei, o Adriano do Instagram. Fui lá na Unimed, deixei os documentos, voltei e ele continuou olhando, né? E eu fingi que eu não estava vendo mais. Continuei olhando. Eu sei que ele falou alguma coisa quando eu atravessei a rua, mas ainda assim eu não olhei. Fui embora, né, pra minha casa. Aí falei, gente, mas que estranho, né? Porque, igual eu falei pra vocês, eu vi que teve um tempo que ele teve um relacionamento, mas eu não via mais nada no Instagram, no story, mas tinha uma moça com ele, né? Uma moça linda. E eu falei, mas que estranho, e ele ainda ficou encarando, né? Fui embora pra minha casa, pro meu quarto, né? Fui embora pro meu quarto. Uma coisa que eu quero frisar pra vocês, eu nunca deixei de orar, sabe? Tinha dias que eu não tinha força pra dobrar o joelho, mas eu orava deitada na minha cama e eu falava com Deus assim que a dor aumentava. Eu estava muito mal, final de junho eu estava muito mal. Quando eu vi o Adriano, né? Eu comecei a sentir um certo tipo assim de solidão, sabe? Porque o meu filho, ele é adolescente, então chegava final de semana ele saía. A minha filha gosta muito de ficar na minha mãe, a Andressa. A Anne já estava morando em Uberlândia, então no final de semana eu ficava na minha casa sozinha, minha casa é grande. E eu ficava lá sozinha, eu olhava para as paredes, eu não tinha força para assistir televisão, mexia na internet. E eu fui tendo esse sentimento, sabe? Fui tendo esse sentimento e eu só chorava. Então nesse dia eu fui para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, acho que era por volta das 6h30 da tarde, eu recebi uma mensagem do Adriano. Foi a primeira vez que ele se dirigiu a mim. E ele falou assim para mim assim, você é uma blogueira sem educação. E assim, eu achei uma afronta, né? Vocês sabem aqui que me acompanham que eu não levo desaforo para casa. E eu falei, gente, mas do que ele tá falando, né? Eu respondi, eu falei assim, uai, por quê? Ele falou, porque você me viu lá na praça e não falou comigo, eu sou seu seguidor. E nessa época eu já fazia os vídeos de humor, né? E eu falei, tá, me desculpa. Né? E eu pensei comigo mesmo, nossa, que afronta, né? Mas eu falei, nossa, me desculpa, eu vi que você estava acompanhado. E realmente, né? Eu vi que você estava acompanhado, por isso eu não quis falar nada, eu fiquei com vergonha, mas eu te reconheci. Aí ele mandou um monte de kkk, sabe? Porque o Adriano, ele é um meninão, viu, gente? É aquilo que vocês vê no vídeo. Ele não fala muito nos vídeos, não, mas nos bastidores vocês precisam ver. Mandou um monte de kkk, né? E eu falei assim, gente, eu acho que eu mandei umas carinhas de palhaço pra ele. Ele falou assim, é a minha filha doida. Falou assim comigo, né?
Aí eu falei, filha? É, minha filha. Eu falei, credo, mas você já tem uma filha desse tamanho? E ele falou, tenho. Aí eu falei, ah, então tá bom, né? E a gente ficou conversando naquele dia, era uma sexta-feira, acho que a gente conversou até meia-noite. Eu não vi a hora passar, né? Acredito que ele também não, a gente conversou no Instagram, tá? Conversou sobre tudo. Ele perguntou, falou, como que você tá? Eu não te vejo na rua em lugar nenhum. Eu falei, eu não saio para lugar nenhum. E eu conversei com ele. E assim, sabe quando você conversa e você não vê o tempo passar? E foi uma conversa muito sadia, sabe? Uma conversa muito boa, não vi o tempo passar, né? Quando eu vi já era quase meia-noite, a gente conversando sobre tudo, sobre política, sobre a vida, sobre tudo, né? Memes, tudo. Não sobre vida pessoal, mas conversando, né? Conversa e eu não vi o tempo passar e aquele dia foi o primeiro dia, assim, que eu me senti melhor. Sabe, eu não sei, hoje eu sei explicar, né? Passou o sábado, o domingo, a gente continuou conversando. Aí eu já comecei a me preocupar, né? Porque eu falei pra mim mesma, eu disse que eu não queria mais ninguém na minha vida. E ele tava conversando comigo, né? Conversou o sábado, o domingo, passou o tempo. Na segunda, conversando, né? Conversas aleatórias, tá, gente? Né? Conversa de relacionamento não, conversa normal, mandando meme. E aí na quarta-feira ele falou pra mim assim, a gente podia se encontrar, né? Na hora que ele falou assim, gente, eu tive um sentimento tão, eu não sei descrever pra vocês o sentimento que eu tive, porque foi uma mistura assim de medo com culpa, com raiva de mim mesma, porque eu estava conversando com ele, né? Eu me sentia uma traidora, porque eu estava de luto ainda, eu ainda chorava, né, pela morte do Gilson. Eu estava conversando com ele e eu estava gostando da conversa. Então eu me sentia assim, uma traidora, sabe? Eu me sentia a pior pessoa. Mas ele é muito brincalhão, ele, não, a gente podia se encontrar só pra gente conversar mesmo. Eu falei, então tá bom. Gente, eu fui encontrar com ele, né, pra gente conversar mesmo, a mesma conversa do Instagram, a gente transferiu pra vida real, conversa sadia. Mas quando eu vi o Adriano assim de perto e pessoalmente, eu quis sair correndo, sabe? Eu quis correr, eu quis sumir. Ele percebeu, né? Eu tava tremendo muito, tremia, nunca tremi tanto na minha vida. Eu senti uma mistura de sentimentos, assim, de o que eu tô fazendo aqui, o que as pessoas vão pensar de mim, né? E assim, eu falei pra ele, eu falei, eu não deveria estar aqui. E eu comecei a querer chorar e eu contei uma parte, né, do luto, de tudo que eu passei. E ele foi me acalmando, né, porque ele viu como eu estava nervosa. E eu falei, olha, eu vou embora. Ele falou, não, não vai embora não, vamos conversar. E a gente conversou, mas eu tremia muito, eu me senti muito mal. Eu me senti uma traidora, gente. Eu me senti uma traidora, eu senti vergonha. Eu pensei assim, gente, se as pessoas me verem, o que elas vão falar de mim? Nossa, vocês não têm noção. Eu não desejo isso pra ninguém, tá? Mas é uma fase, tem que... Eu acredito que todo mundo que enfrentou o luto um dia vai passar por isso. E a gente conversou e o meu coração continuava fechado, mas eu não entendi por que eu estava lá conversando com ele. Eu não entendia, de verdade. Até hoje eu não entendo. Eu falo que foi um trabalhar de Deus, porque Deus sabe o que faz. E ele me ouviu, né? Ele olhava pra mim assim, o olhar fixo. E teve um momento que ele deixou eu falar. E eu falei tanto, eu falei coisas assim que eu nunca tinha falado da minha vida, sobre o luto, né? Eu falei como eu estava me sentindo, teve um momento que eu chorei e ele ficou calado, né? Me olhando, e eu chorei, e eu falava que eu me sentia culpada de estar lá, e assim, o ataque das pessoas sobre mim, né? Tudo isso eu falei. Quando eu terminei, um mosquito, gente. Quando eu terminei de falar, o Adriano olhou pra mim e falou assim, eu sei tudo que você tá passando porque eu vivi a mesma coisa. Quando ele falou isso, eu vivi a mesma coisa, eu dei uma risada, né? Porque eu brinco muito também, vocês sabem, né? Aí eu falei assim, você também passou pelo luto, você ficou viúvo? E ele falou, fiquei. Gente, eu não sabia onde enfiar a minha cara, porque eu falei em tom de ironia, sabe? E ele falou, eu fiquei. E nesse momento eu calei e eu fui ouvir.
E ele me contou uma parte da história dele, né? Que foi uma parte muito difícil também. O Adriano, ele tinha uma namorada de 8 meses, né? Eles se davam super bem. Eu acredito que ele amou ela muito. Por tudo que ele já me contou, eu acredito nisso. E infelizmente ela também partiu. E ele me contando assim que ele ficou meses, sabe? Passando tudo que eu passei, que ele demorou meses para recomeçar, que quando ele recebeu a notícia da partida dela, ele não sabia também qual reação, o que ele fazia, que a filha dele foi a pessoa que mais ficou do lado dele, né? Quando tudo isso aconteceu, ele demorou muito tempo para processar isso. E eu acredito que até hoje, né? Acho que já tem 3 anos, a gente conversa muito sobre o luto. A gente fica tentando entender mesmo o porquê da pessoa partir. E ele me falou do carinho que ele sentia por ela, do amor que ele sentia por ela. E foi aí que eu me desarmei, sabe? Por que eu me desarmei? Porque eu falei assim, em um mundo tão grande, Deus colocou no meu caminho justamente uma pessoa que passou o que eu passei. Sabe? Uma pessoa que viveu o luto, que viveu o baque, porque foi uma morte repentina também, a morte dessa moça. E viveu assim o trauma, viveu o baque do luto, da perda. E essa pessoa estava ali na minha frente contando que me entendia. E nesse momento eu desarmei, sabe? Porque eu fui armada, né? Eu fui para conversar, mas eu fui armada. Porque eu falava, não, eu vou conversar e vou falar para ele não me procurar mais, porque as pessoas vão falar de mim. E ele me falou, né? Ele falou, olha, todas as fases que você passou, eu passei, né? A fase de ficar sozinho, de não querer falar com ninguém, de não querer relacionamento mais, de não querer seguir a vida. Então ele passou tudo isso, ele viveu esse luto também. E nessa hora eu me desarmei, sabe? Eu me desarmei e vendo ele ali na minha frente contar o que ele passou, como ele passou, foi pior, tá, do que eu passei. Eu não vou expor aqui porque é a história dele, né? Eu respeito muito isso. E olhando ele contar assim, eu falei, gente, dá para recomeçar, né? Eu saí assim de lá, eu saí diferente, sabe? Mas eu ainda saí com um sentimento de culpa, de mágoa, de mim mesma, né? De raiva. Mas naquela noite eu nem dormi, né? Não aconteceu nada entre nós. A gente se respeitou, a gente se respeita muito. Eu não dormi naquela noite porque assim, eu fiquei muito reflexiva, né? Eu falei, como pode uma pessoa que passou uma tragédia também, estava ali na minha frente, ali assim, sem máscara, se dá pra ver, né? Quando a pessoa é sincera. E essa pessoa veio logo pra mim, pra minha vida. Então assim, eu demorei a processar tudo isso e naquela noite eu não dormi. E no outro dia de manhã eu levantei e fui no cemitério. Eu fui no cemitério chorar, porque eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo. Na minha cabeça eu estava traindo, né? Eu fui no cemitério e foi a última vez que eu fui. E assim, eu chorei muito, sabe? Mas ali eu entreguei para Deus e eu precisava ir lá chorar, eu precisava, não sei explicar para vocês, sabe? É uma mistura de sentimentos, mas eu entreguei na mão de Deus. E eu saí de lá e falei com Deus que eu ia seguir a minha vida. E eu quero que você entenda que seguir a vida não é que você vai esquecer quem partiu. Seguir a vida é que você vai honrar a memória da pessoa que partiu. Porque a pessoa que partiu, ela quer ver você feliz. Pensa para você ver. Eu comecei a pensar assim, a pessoa que foi embora, que Deus recolheu, ela iria querer me ver feliz, ele iria querer que eu recomeçasse, que eu voltasse a viver, que eu voltasse a sorrir, que eu fizesse novos planos, novos sonhos. Então, foi aí que eu entendi que eu tinha que viver. Mas você voltar a viver não quer dizer que você vai esquecer a pessoa que partiu. Não, ela tem um lugar especial aqui guardado no nosso coração. Do mesmo jeito que o Gilson, ele tem um lugar especial no meu coração que jamais eu vou esquecer, o Adriano também no coração dele, a pessoa que ele perdeu tem um lugar especial no coração dele. Boas memórias, boas risadas, né? Tem dia que a gente comenta, ele me conta, né, algumas coisas que aconteciam entre eles, coisas boas, né? Então eu conto as minhas coisas também, a gente dá risada, né? A gente lembra da pessoa que partiu com muito carinho. Então assim, foi assim que eu conheci o Adriano e a gente deu certo, né?
Em poucos dias a gente já estava namorando e foi muito difícil para mim assumir o namoro, foi difícil. Eu conversei com ele, ele me entendeu, ele sempre me entende, né? Mas nessa época ele me entendeu mais porque eu tinha muita vergonha de recomeçar, eu tinha vergonha do julgamento das pessoas, o que as pessoas vão falar, o que vão dizer. Nossa, eu tinha muita vergonha. Inclusive eu me decepcionei muito com pessoas próximas a mim, isso eu quero frisar para vocês, tá? Quando você decidir recomeçar a sua vida, se você, né, se você que está me assistindo, se você decidir recomeçar, você esteja preparado, porque as pessoas que você acha que vai te apoiar é as que mais vão te magoar. Eu fui magoada por pessoas, eu fui surpreendida por pessoas próximas a mim, sabe, assim, me acusaram, apontaram o dedo para mim, mas elas esquecem que quando eu estava lá, assim, no pior momento, dentro do meu quarto chorando, elas não foi lá para me oferecer um abraço. E algumas pessoas virou a cara para mim, sabe? Eu senti muito. Assumir o meu namoro, o meu relacionamento com o Adriano, foi difícil para mim nesse sentido, porque, assim, foi um baque muito grande, né? Das pessoas próximas, alguns próximos a mim, mas eu tive o apoio principal, que foi dos meus filhos. Quando eu contei para os meus filhos que eu conheci uma pessoa, eles vibraram. E eu não esperava essa reação deles, mas eles, os três, vibraram, sabe? A minha filha mais velha, ela falou, mãe, graças a Deus, já pediu para ver a foto dele, eu mostrei, a caçula, o Gabriel. Então, meus filhos, eles vibraram. Eu nunca imaginei que meus filhos queriam isso, sabe? E o meu filho falou, nossa, mãe, graças a Deus, agora até que enfim você vai sair dessa casa um pouco. E eu não esperava essa reação deles. Em contrapartida, outras pessoas que eu pensava que também iriam vibrar por mim, não, elas viraram as costas para mim e foram laços que se romperam, tá? Se romperam e tá tudo bem, né? Mas a vida é assim mesmo, a gente não consegue agradar todo mundo, né? E a vida segue. E assim, começar a namorar o Adriano e hoje dividir a vida com o Adriano, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque assim, se hoje eu estou na internet, é graças a Deus e a influência do Adriano. Vocês acreditam nisso? Porque quando eu conheci ele, assim que a gente começou o namoro, se hoje você que está aí conhece a minha história, pode agradecer a Deus e a ele, porque eu tinha feito a inscrição para contar a minha história e quando eles me chamaram eu ia desistir. E eu contei tudo para ele, né, a minha história de vida. E quando eles me chamaram, eu falei, não vou mais. Me deu um pânico, né, eu falei, Adriano, eu não vou contar mais. E ele me deu tanto apoio. Hoje, se eu estou aqui, se eu tenho um canal no YouTube, então, assim, às vezes eu leio comentários aqui referente a ele que, assim, me dói, sabe? Eu tomo as dores, eu não aceito, porque eu sei a verdade, eu sei por que eu tô aqui hoje. Deus usou ele para me dar força com o canal no YouTube, contar lá no canal Separações, no podcast, no Crente Podcast, ele foi comigo. Quando veio o convite para contar no canal Separações, eu falei para ele, amor, eu não vou. Ele falou, você vai. E ele me deu toda a força, sabe? Todo o apoio, assim, vocês não têm noção. Você vai contar sim, vai dar tudo certo. E eu contei, no dia eu passei muito mal, ele foi lá, ele cuidou de mim. Porque contar aquela parte da minha história não foi fácil, tá, gente? Não foi fácil. E ele cuidou de mim. E tudo que eu faço aqui até hoje, vocês podem ter certeza. O Adriano é a primeira pessoa a me apoiar. Ele que fala. Tem dia que eu tô desanimada, porque não é fácil. A gente põe a cara na internet, você é muito acusado. Lê uns comentários, igual às vezes eu leio uns comentários sobre ele. Eu falo, gente, isso é injusto. Né? As pessoas não conhecem ele, as pessoas não conhecem, é injusto demais. Até os meus filhos revoltam com isso, porque meus filhos amam ele. Amam, assim, sabe? Eu fico vendo e falo, nossa, como que deu tão certo, né? A filha dele, pra mim, é como se fosse minha filha também. E a gente dá muito certo, né? Uma coisa assim que eu falo que Deus uniu. Então, quando eu vejo os ataques aqui e as pessoas não conhecem o por detrás, né? É injusto, mas Deus vê todas as coisas. Então, isso eu quero frisar para vocês. Se hoje eu tenho um canal no YouTube, se hoje muitos de vocês já falaram, Ana Lúcia, através da sua vida Deus falou comigo. Foi por causa do incentivo do Adriano, porque eu ia desistir. Eu não ia, eu senti medo.
Tem dia que eu ainda falo, nossa, será que eu preciso disso mesmo? Ele fala, não, a gente vai continuar. E é isso, gente. Esse é o vídeo, eu acho que deu para esclarecer agora, né? Como que foi, tudo, como que está sendo, né? Nós temos muitos planos juntos, nós estamos dividindo a vida mesmo, estamos felizes, graças a Deus. E é isso, né? Essa é a história de como eu conheci o Adriano. E eu gostaria que você comentasse. Se fosse com você, você recomeçaria? Ou você não recomeçaria e você preferia seguir sua vida sozinho? Se você passasse pelo luto, pela perda, o que você faria no meu lugar? Você seguiria ou você não seguiria? Eu respeito a sua opinião, tá? Eu respeito a opinião de vocês, então sintam-se à vontade para comentar. Eu só peço que não me ofendam, tá? Porque assim, eu estou aqui abrindo o meu coração para você. Se você não gostou do conteúdo, você arrasta para cima. Mas se você tem algum comentário que pode agregar até a outras pessoas, por favor, faça. Porque o seu comentário ele é muito importante aqui. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Se inscreva porque de alguma forma eu acredito que esse canal pode ajudar você em alguma área da sua vida. Se aparecer o botão de hypar, clica nele, gente, porque ele também é muito importante para mim. Ajuda o YouTube a entregar o conteúdo, né? E essa é a história, eu abri meu coração para vocês. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa aqui, ainda tem muita coisa para contar, né? Com o passar do tempo eu vou contar muito mais.